Boa noite, igreja. Boa noite, pessoal aí do Facebook. Nós estamos aqui para celebrarmos ao Senhor mais um culto. E é muito gostoso nós podermos estar aí na sua casa, né, para fazermos isso. Gostaria que você desse uma olhada para quem está do seu lado, ou se você está sozinho, que você coloque a mão no seu coração agora. E vamos agradecer ao Senhor, porque nós podemos ter esse momento, né? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus e está conosco aqui. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, todos aqueles que estão ouvindo e vendo, Senhor Deus, neste momento. Que o Senhor venha derramar sobre nós a tua unção, Pai. Nós te bendizemos, é para ti que estamos, ó Deus, celebrando agora, Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Amém. Eu gostaria de deixar com você um texto para nós iniciarmos esse culto. Lá em Salmo 118, os versículos 24, 25 e 26. Este é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemos nele. Rogamos a ti, ó Senhor, salva-nos e faze-nos prosperar. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Da casa do Eterno, nós vos abençoamos. Que maravilhoso. Mais um dia que o Senhor nos presenteou, nos abençoou. Eu não sei como você está aí na sua casa, mas que você receba esse presente do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos, ó Deus, vivendo os dias que o Senhor já escreveu. Nós teremos vitórias de todos os dias. E que nesse dia nós possamos adorar ao Senhor com alegria. Com alegria. Que a alegria do Senhor invada a sua casa, invada o seu coração, a sua mente agora. No nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Louvamos o teu nome, Senhor. Nos rendemos a ti. Te louvamos com tudo que temos, com tudo que somos, Senhor. Recebe, Pai, a oração do teu povo, da tua igreja. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória damos a ti. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Aleluia. A ti eu vou clamar, tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me
onde encontro meu refúgio, e eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Eis-me aqui, Jesus, meu amado Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Te louvamos, Jesus. eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, Te adoramos, Jesus. eis-me aqui, Te adoramos. eis-me aqui, Eis-me aqui. Jesus, amado Jesus, eis-me aqui, amado meu, Te amamos, Jesus. Jesus, Te amamos, Jesus. Te rendemos honra e glória. eis-me aqui, Todo louvor. Yeshua, Jesus, Eis-me aqui. Yeshua, Eis amado aqui a meu, tua igreja. noivo amado, Te adorando. Oh, aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Ser exaltado Glória a Deus. pela tua igreja. Ser exaltado no meio do teu povo, Senhor. Nesta cidade, nesta nação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós colocamos agora, Deus, diante do Senhor o nosso Brasil. Espírito Santo, derrama da tua unção, do teu óleo fresco sobre a nossa nação. O Senhor está vendo, está assistindo todos esses dias em que estamos passando situações tensas, divisões de pensamentos políticos. Pai, no nome de Jesus, o Brasil é do Senhor. Toma conta, Senhor Deus. Toma, Senhor Deus, a direção, ó Deus, do nosso país, dos dias daqui para frente, Pai. Que possamos reerguer como nação, que possamos, ó Deus, ser abençoados, que possamos, ó Deus, derramar e transbordar a bênção do Senhor, Pai. No nome de Jesus, a começar de cada casa, nós oramos, Espírito Santo. Traz, Senhor Deus, a tua unção sobre cada casa, sobre cada família. Ó Deus, que o Senhor venha tirar todo o estresse, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o medo, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. Que o Senhor venha fortalecer a família, Deus, no nome de Jesus.
fortalece as famílias brasileiras, Pai. Que o Senhor esteja reinando sobre cada lar, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, cada casa, Senhor Deus, cada pessoa, Senhor Deus, no nome de Jesus. Levanta um exército nesse país, Pai, que possa, ó Deus, guerrear contra as forças, contra o império do mal, ó Deus, no nome de Jesus. Reverte a situação de medo, de pânico, e, ó Deus, nos dá vitória, que possamos sair fortalecidos, que possamos, ó Deus, ter o governo estabelecido, ó Deus, no nome de Jesus, o governo do Senhor. No nome de Jesus, nós oramos pelo nosso presidente, que o Senhor esteja, Senhor Deus, sendo escudo, sendo, ó Deus, a retaguarda, sendo a frente, que os teus anjos estejam abençoando, Pai, a família dele, que o Senhor esteja, ó Deus, com ele, dando a ele braço forte, Pai. Nós erguemos as nossas mãos para interceder e para orar. Nós não queremos baixar a guarda, Pai, até que a vitória seja concluída, Pai. No nome de Jesus, esteja, Senhor Deus, com cada lei que for estabelecida, esteja com cada família, ó Deus, que estiver ouvindo as notícias, Pai, no nome de Jesus. Nós clamamos pelo nosso país, ó Deus. Nós oramos para que dias bons venham sobre nós, Pai. Apesar de toda essa situação, nós declaramos que somos abençoados, que temos uma terra abençoada, que somos uma nação abençoada, Pai. Louvamos o Teu nome e bendizemos e consagramos o Brasil ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, ser achado em ti e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
estás aqui. Cantamos aleluia. Aquele que venceu. Te amamos, meu Deus. Jesus, Jesus, Jesus. em breve voltará. Em breve voltará. Te adoramos, Jesus, te bendizemos, te te exaltamos, aqui está, amado Jesus. aqui tu estás. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós só temos vitória porque Ele vive. Amém. Nós queremos cumprimentar você, primeiro a igreja, a comunidade cristã da Colheita que está nos acompanhando pelo Facebook. Também queremos cumprimentar todos aqueles que nos veem, nos ouvem pelo Facebook. Você é bem-vindo a este culto. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Que mais uma vez nesse domingo não seja apenas mais um encontro, mas seja um novo encontro com o nosso Deus. Amém? Nós sabemos que estamos vivendo dias diferentes. Nós temos que reinventar cada dia, né, aquilo que nós fazemos. E a obra de Deus não pode parar, ela continua, ela é viva. Jesus fez uma declaração, um ato profético, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E nós queremos ficar com a palavra de Deus. Amém, queridos? Quero convidar você que está aí a abrir a sua Bíblia junto comigo, lá no livro aos Hebreus, no capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Eu queria que você acompanhasse atentamente a partir do versículo 18. Hebreus 12, versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pai, nós queremos
nos prostrar diante da Tua presença, diante da Tua palavra, reconhecer, Senhor, que recebemos tanto dos céus, recebemos tanto de Ti, Senhor, e nós queremos corresponder com o nosso chamado, corresponder com a salvação eterna, com a graça eterna nos dada por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós queremos corresponder com o Espírito Santo, que ficou para ser o nosso companheiro nessa jornada, até que do céu sejamos arrebatados entre nuvens, ou até que compareçamos pela nossa partida desta presente vida para a eternidade. Nós queremos que o Senhor esteja presente, Senhor. Que a Tua igreja seja assistida pelo Teu Espírito nesses dias difíceis. Nos ajude agora, Pai, a ouvir a Tua voz. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, eu estava pensando hoje à tarde, enquanto meditava a respeito do que ministrar para os nossos corações, e eu pensei, o que é pior? O que é pior? O coronavírus ou a recessão que nós vamos enfrentar, econômica, que nós vamos enfrentar depois do coronavírus? A gente não sabe o que é pior, mas o fato é que nós estamos diante de algo inédito nas gerações próximas a nós e na nossa geração. Algo que a gente nunca imaginou, de estarmos confinados, de estarmos em casa. Há muitas palavras proféticas, homens e mulheres de Deus, que pré-anunciaram esse fenômeno, de que viria uma praga e de que nós estaríamos confinados em casa. Hoje à tarde eu estava me lembrando, me veio à memória a referência, na minha opinião não é boa, mas de um cantor de rock, o Raul Seixas. Ele compôs uma música cujo título é O Dia em que a Terra Parou. Eu não sei se você se lembra, os mais antigos se lembram dessa música do Raul Seixas. Eu estava ouvindo de novo, e é um retrato do que está acontecendo agora também. Então, nós temos, na verdade, um abalo sobre as nações, um grande abalo, um abalo de tal proporções, que parou toda a sociedade, que parou a economia, que parou as atividades das pessoas. Nós estamos parados, nós estamos confinados, e eu creio que é bom que seja assim. Melhor seria se fosse de uma forma mais ordenada. Na minha opinião também, a gente não precisaria parar por longo tempo todo o país, toda a nação, praticamente parada como estamos parando. Poderia ser pontual, como já muita gente está defendendo, em pontos estratégicos. Mas, independentemente disso, nós estamos diante de um grande abalo. A terra foi abalada, mas esse não foi o único abalo que a terra já experimentou. Nós temos lá o relato no livro de Gênesis, quando Noé, aquele homem visto por Deus como justo, como íntegro, perante aquela sociedade daqueles dias, sociedade maligna, que praticava a maldade, a iniquidade, e a ira de Deus se acendeu, a paciência de Deus se acabou, e nós conhecemos a história, que Deus acabou salvando apenas Noé e sua família. Então foi um abalo tremendo, porque Noé esteve pregando durante 120 anos, para aquela geração perversa, para que se arrependessem, para que deixassem o caminho do mal. E a pregação de Noé foi uma pregação muito diferente. Ao construir uma arca, um navio, uma barca muito grande, e então aquelas pessoas ridicularizavam Noé. Por quê? Porque construiu um barco tão grande, num lugar onde não há água, num lugar, numa terra onde nunca havia chovido. Então
Deus preparou um abalo tremendo, foi de surpresa, eles não sabiam o que ia acontecer, muito embora estivessem sendo advertidos por Noé, o pregador Noé, o pregador da salvação dos seus dias. Ele anunciou o arrependimento, ele anunciou o quebrantamento, ele anunciou que se não se arrependesse, o Senhor Deus iria destruir a terra. Mas quem creu na pregação de Noé? Somente a sua família foi salva. Nós tivemos outros abalos também. Nós tivemos um abalo tremendo sobre o povo de Israel. O Senhor avisou, usando todos os profetas, em vários momentos, dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem para mim, se vocês não abandonarem os ídolos mudos, as imagens de esculturas que não prestam para nada, se vocês não reconhecerem o Senhor como o único Deus, então Ele vai destruir vocês. E o povo de Israel, muito embora sendo detentores da verdade, haviam se contaminado com tanta idolatria, se deixando levar pelos povos vizinhos, a quem o Senhor havia advertido que não se deixasse contaminar quando chegassem à terra prometida. E por anos, os profetas foram ridicularizados, foram martirizados, cerrados ao meio, degolados, porque pregavam uma mensagem trazida da parte de Deus, de arrependimento, de quebrantamento, porque senão o Senhor iria castigar Israel. Mas quem creu na nossa pregação, como disse o profeta Isaías? Israel então foi abalado, quando por vezes o império sírio, o império babilônico vieram e de surpresa trouxeram um abalo tremendo sobre o povo de Israel, o povo de Deus, incluindo a cidade de Jerusalém. E nós teríamos muitos outros exemplos na Bíblia para dizer, mas eu quero chegar no maior abalo de todos já experimentados, quando Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, veio à terra. Ele abalou a religião, ele abalou o sistema judaico, ele abalou o judaísmo. Ele trouxe algo novo, poderoso, que abalou a igreja dos judeus. Mas quem creu no abalo de Deus? Uns poucos judeus creram, e depois os gentios, os povos, as nações creram. Mas há ainda, queridos, muitos abalos para acontecer, que a Bíblia registra. Há uma surpresa para o mundo, porque o mundo não crê. Há um abalo tremendo reservado para o mundo, que é o dia da ira de Deus, o dia que a ira de Deus vai se manifestar, o dia que a raiva de Deus vai ser liberada. Ele vai liberar a sua raiva, Ele vai liberar a sua ira para castigar, para destruir, para abalar as pessoas que não creram e que não receberam a mensagem do Evangelho e que não receberam a mensagem de salvação de Deus. A grande tribulação é um evento tremendo de abalo. A Bíblia faz referências tremendas sobre acontecimentos a respeito desse período de 7 anos. Vai ser um caos total. A igreja de Jesus vai ser arrebatada. O Espírito Santo também vai subir junto com a igreja. E não haverá o Espírito Santo para convencer as pessoas que ficaram para trás, os crentes descuidados, os seguidores das 5 virgens nécias. Esses da igreja vão levar um choque, vão ser abalados, porque não levaram a sério a palavra de Deus, as palavras de advertência. E o mundo então, que não acredita em Deus, que zomba de Deus, quando perceberem que o nosso Deus está se manifestando agora de uma forma tão feroz, a Bíblia diz que as pessoas vão procurar a morte. Tamanho será o sofrimento, tamanho será a tortura. O anticristo vai estar governando esse período de 7 anos, da chamada grande tribulação.
vai enganar Israel, se apresentando a Israel, o povo de Deus, como se fosse o Messias. Mas na metade da semana, ele vai mostrar quem de fato ele é e vai perseguir a nação de Israel. Então, há muitos abalos ainda para acontecer. Há muitas coisas que Deus reserva para este mundo, para este planeta. Porque os homens, mesmo ouvindo a verdade, não deram crédito à verdade, mas entregaram-se à mentira, entregaram os seus corações, entregaram suas vidas, entregaram suas ações, entregaram os seus dons, entregaram suas famílias e casas, para não crer na advertência de Deus. O que a gente leu aqui, o autor aos Hebreus está falando do contraste do Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai foi o lugar onde a igreja do Antigo Testamento teve um encontro abalador com Deus. Moisés havia subido o monte para receber de Deus instruções, para receber de Deus as leis, os mandamentos. E a forma como Deus se apresentou ali foi aterradora. A Bíblia diz que os montes se abalaram, houve terremotos, houve trevas, houve trovões, as montanhas cuspiam pedras. Foi aterrador esse encontro que Israel, que os hebreus tiveram com Deus. E o próprio Moisés declara que ele ficou apavorado com a forma com que Deus se manifestou, a ponto de o povo dizer: Moisés, fala você com Deus, porque nós não podemos ouvir a voz de Deus, temos medo de morrer. O povo sentiu o abalo de Deus, o povo sentiu o terror de Deus, foi o que nós lemos. Então, nessa antiga aliança, Deus se apresenta de uma forma bastante rústica, de uma forma bastante poderosa. Ele é o Deus que abala as montanhas, Ele é o Deus que traz fogo, Ele é o Deus que gera trevas, Ele é o Deus que causa terror, temor, pavor. Mas quando nós olhamos o autor aos Hebreus nesse texto, no versículo 22, ele se referindo a nós, a nova aliança, a igreja de Jesus, ele disse: mas vós tendes chegado ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, e as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ele está dizendo aqui, o autor aos Hebreus, que a igreja do Antigo Testamento ficou aterrorizada pela manifestação da presença de Deus, pela manifestação da revelação de Deus. Deus se apresentando como um Deus poderoso, um Deus que devia ser temido pelos hebreus, um Deus que devia ser levado a sério pelos hebreus. Deus se apresenta como Deus Todo-Poderoso, mas na nova aliança nós encontramos esse Deus se apresentando de uma forma muito mais próxima, muito mais peculiar, muito mais amorosa, muito mais afetiva, muito mais íntima. Ele se apresenta através do seu Filho, Jesus, o Jesus de Nazaré, o Filho de Maria. E ele diz que este é o mediador. Se Moisés é o mediador da antiga aliança, cujo Deus é terror, é pavor, Jesus é o mediador da nova aliança. Ele apresenta o seu Deus, o seu Pai, como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, o juiz de todos. Estamos ligados aos céus, irmãos. O que o autor está dizendo aqui é que nós fomos colocados numa posição superior à antiga aliança do Antigo Testamento. Fomos colocados por Jesus aqui numa condição infinitamente melhor, superior.
numa condição em que nós fomos arrolados aos céus, que nós participamos dos cultos celestiais. O nosso culto, o culto oferecido pela verdadeira igreja de Jesus, ele é colocado diante de Deus, diante dos anjos, e nós cremos pelo que lemos aqui, estudamos aqui, que os anjos participam do culto que nós oferecemos a Deus. Os milhares e milhares de seres angelicais que assistem a Deus, o Senhor, e Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que fez a nova aliança, o mediador, aquele que está entre nós e o nosso Deus e Pai, aquele que é o nosso advogado, aquele que intercede por nós, o nosso sumo sacerdote, o pastor das nossas almas. Ele está ali, nos recebendo na presença dEle, está recebendo as nossas orações, está recebendo o nosso clamor, está recebendo a nossa adoração, está recebendo as nossas ações de graças. Então o que nós devemos fazer diante do que lemos, diante do que estamos refletindo na palavra de Deus? Devemos nos comportar como pessoas que vivem na nova aliança. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas o povo de Deus não pode temer os abalos. O povo de Deus deve saber, deve conhecer que Deus fará abalar todas as coisas que são abaláveis. Quando nós pensamos, queridos, o que é abalável nesse mundo? O que é abalável? A nossa vida é frágil demais. Nós somos abaláveis. O que mais é abalável? Os nossos projetos. Os nossos projetos são abaláveis. Eu tenho certeza que você tinha muitos projetos. Quantos casamentos foram cancelados esses dias? Só aqui na igreja nós tivemos 2 casamentos que foram suspensos. Então, os nossos projetos, nenhum projeto humano permanece firme para sempre. O que pensar do governo humano? O governo humano é abalável. Ele é condenável. Ele se corrompe. Ele se vende. Eles vendem uma nação por causa de dinheiro e poder. Então, tudo que foi criado por Deus é abalável. É abalável e deve ser abalável. A Bíblia diz que Deus estabelece reis e Ele tira reis. Nós tivemos tantos impérios poderosos estabelecidos por Deus. Nós podemos nos lembrar do Império Babilônico, de Nabucodonosor, um homem que se colocava na posição do governo da terra, que se sentia Deus. Mas o que aconteceu com Nabucodonosor? Por não ouvir a voz de Deus, por não reconhecer a divindade, ele se transformou por um tempo num animal e foi comer pastos. Nós temos os grandes impérios, os medos e os persas. Onde estão os medos e os persas? Depois nós tivemos o Império Grego. Onde está o Império Grego? O que é a Grécia hoje, irmãos? Nós estivemos lá há alguns anos, numa caravana, quando fomos para Israel em 2012. O que é a Grécia hoje? Recentemente a economia da Grécia foi abalada, juntamente com outros países da Europa. Depois nós tivemos o grande império, o chamado Império Romano. Conquistou muito, conquistou tudo. Os Césares se consideravam deuses. Onde estão os Césares hoje? Onde está o Império Babilônico? Onde está o Império dos Medos e dos Persas? Onde está o Império Grego? Onde está o Império Romano? Daniel nos revela, o Senhor revela a Daniel, que depois do Império Romano viria um reino inabalável. E ele veio. Jesus Cristo trouxe o reino de Deus. Trouxe o reino de Deus para a terra. As primeiras pregações de João Batista, as primeiras pregações de Jesus, foi o anúncio da chegada do reino de Deus. E o reino de Deus chegou com força. O reino de Deus chegou confrontando o império das trevas. Jesus começou a expulsar os demônios, a colocar limite no império das trevas. Começou a trazer libertação aos cativos. Começou a trazer cura às enfermidades. Trouxe a ressurreição, muitos mortos, para demonstrar com poder que o reino de Deus havia chegado. Esse é o reino de Deus. É um reino inabalável.
ele permanece para sempre. E nós fomos convidados a participar, a entrar, fomos aceitos por Jesus, por nosso Deus e Pai, para sermos participantes deste reino inabalável, deste reino que não vai mudar o seu poder, que não vai mudar a sua existência. Eu e você pertencemos ao reino de Deus. Por quê? Porque nós cremos em Jesus. Nós cremos no mediador da nova aliança feita por Deus. Quando Deus disse, quando Jesus, ao entrar no Rio Jordão, ao querer ser batizado por João Batista, uma voz veio do céu, o nosso Deus e Pai, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é inabalável. O maior abalo que o inferno teve foi a ressurreição de Jesus. Satanás achava que havia destruído o plano de Deus, mas para surpresa dele, Jesus ressuscitou, desceu ao inferno, diz o livro do Apocalipse, e trouxe para fora a chave da morte e a chave do inferno, e nos deu o poder da ressurreição. Por isso que está dito no livro do Apocalipse: felizes, bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Felizes, cujos nomes estão escritos no livro da vida. A estes, e estes são felizes, são bem-aventurados. Agora nós estamos falando de que Deus abala tudo que é abalável. Há muita coisa para acontecer que Deus vai abalar. Irmãos, isso é apenas um sinal. Eu disse domingo passado, ainda que tenha sido o diabo que tenha trazido isso, ainda que tenha sido a China numa guerra bacteriológica, ainda que tenha sido o inferno, o homem, não importa, está no projeto de Deus, está na agenda de Deus. Deus está abalando a sua igreja. O Senhor tirou o nosso chão, tirou a nossa estrutura, para nós nos despertarmos, para nós nos levantarmos do conforto da nossa vida de prosperidade, para nós entendermos que nós fomos chamados por Deus para estar em comunhão com Ele, para viver em oração. Eu penso e creio que nunca a igreja do Brasil esteve tão unida. É claro que tem sempre aqueles, inclusive pastores, que postaram hoje: não participem desse jejum, não participem desse jejum. Nós estamos fundamentados em 2 Crônicas 7,14. Se o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, se nós nos arrependermos, nos quebrantarmos, nos voltarmos para Deus, então Ele vai ouvir a nossa oração e Ele vai sarar a nossa terra. Então, queridos, haverão muitos abalos. A igreja, a palavra diz que o juízo começa pela igreja de Deus, começa pelo povo de Deus, porque no meio do povo de Deus tem muita coisa que precisa ser consertada, tem muita coisa que precisa ser corrigida. Nós precisamos nos consertar, nós precisamos nos corrigir, para que não sejamos abalados como a terra será abalada. Então o Senhor está começando, o Senhor está cortando os grandes medalhões que pregam. O Senhor já cortou os grandes grupos de música que cobram grandes fortunas para cantar. O Senhor está cortando, e o Senhor está quebrando a altivez, a arrogância, o orgulho de grandes denominações, de pastores de grandes denominações. Escute o que eu te falo nesta hora. O Senhor está cortando a altivez, o orgulho, e está nivelando a sua igreja, porque na igreja de Jesus ninguém é maior do que o cabeça. Somos todos servos e precisamos estar atentos, porque nós lemos no versículo 26, ora, aquele cuja voz abalou, a voz de Deus, então a terra agora, porém, Ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também ao céu. Vai chegar um momento em que vai ter um último abalo vindo da parte de Deus. Um último abalo,
para derrubar de fato, colocar no chão de fato, todas as coisas meramente humanas, todo projeto meramente humano, toda intenção meramente humana, tudo vai ser destruído. E o que vai permanecer? A palavra de Deus, o reino de Deus. Ele está nos advertindo. Então vai ser pela última vez. Olha só o que nós lemos. Ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, ou seja, a última vez, o Senhor vai abalar a terra, mas vai abalar também o céu. Essa palavra, uma vez, significa a remoção dessas coisas que são abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ora, quando Deus nos criou, era para a terra ser inabalável, mas o pecado tornou a terra frágil, refém de Satanás, que abalou todas as coisas. Abalou o relacionamento que o homem tinha com Deus, abalou a santidade do homem, abalou o relacionamento do ser humano com o ser humano, destruiu todas as coisas. Satanás veio, roubou e destruiu, mas o nosso Deus, Ele veio ao nosso encontro, ao nosso socorro, e está restabelecendo aquilo que é eterno, até que chegue a plenitude dos tempos, quando chegar o dia de Cristo Jesus. Então, o último abalo vai por fim, vai encerrar todas as coisas que são abaláveis. E para a gente encerrar no versículo 28, o autor aos Hebreus está dizendo algo tremendo, importante, que já foi mencionado aqui por mim. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Reter a graça, irmãos, é algo que precisa ser pensado. A graça é o favor de Deus. A graça é o presente de Deus. A graça tem nome, a graça é Jesus. Ele é o nosso favor. Ele é aquele que nos favorece. Precisamos reter Jesus, precisamos andar com Jesus, precisamos obedecer a Jesus, precisamos amar a Jesus, precisamos servir a Jesus. E aí o autor continua, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Não é de qualquer maneira que a gente serve a Deus, mas é de modo que agrada a Ele, com duas condições: com reverência e com temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ora, se o Deus do Antigo Testamento, que se manifestou de uma forma truculenta, violenta, poderosa, Ele se revelou em Cristo de uma forma amorosa, afetiva, de intimidade. Mas há uma advertência: nós não devemos nos descuidar de que esse Deus, que tem a sua face de amor, que nos ofereceu a graça, que é o seu Filho Jesus, o perdão dos nossos pecados, a redenção. O texto está nos dizendo que Deus nos adverte que nós também devemos considerar a severidade de Deus. Podemos viver na graça, no amor, na bondade de Deus, mas também podemos ser abalados com a severidade de Deus. O que é que nós vamos escolher? Nesses dias, irmãos, de tempos difíceis, de final dos tempos, dias de angústia, princípios das dores, prenúncio do anticristo e da grande tribulação, nós precisamos viver uma vida que agrada a Deus. O mundo tenta nos seduzir, as coisas desse mundo, as paixões desse mundo. O diabo tenta nos enredar de todas as formas para que nos desviemos dessa graça maravilhosa de Deus chamada Jesus. Mas nós precisamos perseverar, permanecer, buscar e honrar a posição que nós fomos colocados nessa nova aliança. Estamos unidos com os céus, estamos unidos com seres celestiais, com os seres angelicais. Podemos oferecer a Deus cultos em comunhão com os anjos e eles conosco. Estamos inscritos no livro da vida. Não vamos jogar isso fora. Vamos permanecer no caminho. Vamos servir a Deus. Vamos temer a Deus. Uma vida justa, numa vida santa. Porque o nosso Deus, com Ele nós não podemos brincar.
a Bíblia revela que o fim dos ímpios será terrível, que o fim dos ímpios será algo, Jesus disse que a grande tribulação é algo que nunca se experimentou na terra e vai acontecer em breve. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vamos encontrar as civilizações sofrendo tanto, sendo dizimadas, sofrendo grandes tormentas, grandes catástrofes, mas Jesus disse que nada se compara ao dia da ira de Deus, da vingança do nosso Deus. Esse mundo perdido precisa ser alcançado. Nós precisamos pregar o Evangelho, ainda que não ouçam, ainda que digam não. Cabe a nós anunciarmos essa nova aliança de Deus, esse amor de Deus aos perdidos, para que o nosso Deus venha de uma forma amorosa, afetiva, sobre muitos que ainda vão crer. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que você fique firme, que você espere em Deus, que você confie nele. Lembre-se que você não está em casa apenas de férias, você está confinado. Aproveite esse tempo para você se relacionar melhor com Deus, com mais intimidade, com mais profundidade. Seja amigo de Deus como foi Abraão, seja íntimo de Jesus como João foi, seja corajoso, exerça a liderança como Pedro exerceu, seja um valente como Davi foi, e estabeleça junto com a igreja de Jesus o reino de Deus na terra, em nome de Jesus. Que essa palavra alcance o seu coração e que faça diferença na sua vida, no nome de Jesus, amém. Nós vamos ter a celebração, a ministração da ceia com a pastora Priscila. Então, enquanto eu anuncio aqui, ela está chegando, você vá se preparando aí na sua casa e ela vai dar as instruções sobre isto. Eu convido você a participar conosco da Santa Ceia do Senhor. Prepara o pão, o suco de uva, para participar desta mesa que nós teremos agora. Enquanto você vai preparar, nós vamos falar e vamos preparar aqui também para que o pessoal do louvor possa participar também. Nós, todas as vezes a maioria das vezes que nós ministramos a ceia do Senhor, a gente trabalha sobre a comunhão, a importância da comunhão. E agora você está em comunhão com a sua família. Nós sempre estávamos em comunhão com bastante gente, como era importante isso. Mas agora, você que pertence ao reino de Deus, nós convidamos você agora a estar em comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo amado e com Jesus querido. Essa trindade maravilhosa que está sempre conosco. E nesse momento, nós vamos estar em comunhão. E hoje, hoje é um dia especial. Anota esse dia na sua agenda, na sua memória. 5 de abril. Primeiro porque nós tivemos um dia de jejum apregoado pelo nosso presidente, o presidente do Brasil. Segundo porque é o início de uma semana, chamada Semana Santa. E terceiro porque nós temos o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. Em uma ordenança que Ele nos deixou. E em obediência a essa ordenança, nós participamos agora da ceia do Senhor. Eu vou pedir para os pastores nos ajudar. Enquanto isso, você pega o teu pão. Que nós vamos consagrar. Você pega o teu suco. Segura ele na tua mão, o pão e o suco, que nós vamos estar consagrando. E os que estão aqui, por favor, venham aqui para serem servidos, em segurar o pão que nós estaremos consagrando, juntamente com os nossos irmãos que estão aí na sua casa, para que possamos estar participando deste momento muito especial no reino de Deus.
Em Mateus 26, versículo 26, Jesus está em comunhão com os irmãos, com os discípulos, com os amigos. Em um momento de expressar, os discípulos puderam expressar o amor, puderam expressar a gratidão de estarem participando dessa festa juntos. Que nesse momento nós possamos ter a oportunidade de expressar também o nosso amor ao nosso Deus. Mas nesse momento também, nesse meio tinha um traidor, que também estava participando. E nós pedimos para que você nessa hora, assim como Paulo orienta na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, para que você examine-se a si mesmo. Nós ouvimos uma palavra que fala do reino de Deus, que é inabalável. E você precisa participar desse reino. Para você participar é muito simples. Basta você crer em Jesus. Crer no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E crer que aquilo que nós celebramos agora foi por você. E a partir do momento que você crê, você faz parte, declara que você crê em Deus, que você crê em Jesus. Aí você faz parte do corpo de Cristo aqui na terra. E a igreja primitiva reuniu e decidiu que participa da igreja de Cristo, do corpo de Cristo aqui na terra, aqueles que são batizados. Assim como Jesus deixou o exemplo, ele foi batizado. E a partir daí começou o seu ministério. Então você que ainda não é batizado, você vai ter a oportunidade ainda de pertencer a uma igreja, de ter o conhecimento da palavra e de ser batizado. E você que está preparado agora, toma o teu pão. Nós aqui vamos também pegar o pão, o suco de uva. Nós temos aqui o pessoal do louvor e o técnico da câmera. Nós estamos num grupo pequeno. Você está aí com a sua família. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Glória a Deus. Pai, nós consagramos agora este pão. Consagramos, Pai, este suco de uva. E declaramos, Pai, que ao participarem deste momento, Pai, tão importante para a humanidade, este momento de aliança, nós pedimos em nome de Jesus, que eles possam, Pai, cada um que participar, receber a vida do Senhor, receber a cura, receber, Pai, a salvação, receber, Pai, a unção do Teu Espírito, receber tudo aquilo, Pai, que o Senhor preparou para nós, lá na cruz do Calvário. Nós queremos tomar posse, neste momento, e declarar que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amo, a quem nós declaramos o nosso amor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Tomai o pão e comei, tomai o vinho e bebei.
Essa é a nova aliança do Senhor, declarado, derramado por amor de vós. Fazei isso todas as vezes, e nesse momento, você pode agora adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, engrandecer ao Senhor. E Jesus, após, o texto diz, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Adore ao Senhor neste momento, juntamente com o louvor.
do destino é a mesma que cobra o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata minha sede é você. É você. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos no final desse culto. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua participação, nessa nova forma de congregar temporariamente. Nós queremos deixar também alguns recados, que a igreja não está reunida no templo, mas a igreja é você. Então reúna-se com a sua família, com a sua casa e faça cultos, ofereça cultos a Deus. Nós estaremos quarta-feira também aqui, novamente, online, às 8 horas, às 20 horas, você volta com a gente, para a gente estar juntos, louvando, adorando a Deus e ouvindo a sua palavra. Nós queremos lembrar você também, não se esqueça, né, as pessoas estão precisando de alimentos, então a forma que nós encontramos, a mais prática, é você, durante esses dias anunciados, na quarta e na sexta, de manhã das 8 às 11 e à tarde das 14 às 16. Você pode passar aqui e deixar aqui que vai ter alguém responsável para receber os alimentos, porque nós precisamos continuar ajudando as pessoas que estão sem alimento. E também nós queremos lembrar você, vai estar sendo projetado aí na sua tela o número da conta para você que quer colocar o seu dízimo, quer fazer a sua contribuição, a sua oferta. Seja fiel, meu irmão, seja fiel, a obra de Deus continua. Mesmo a gente não se reunindo aqui fisicamente, nós estamos apenas com a equipe aqui de pastores de louvor e a equipe de mídia. A igreja, ela continua com os seus gastos, né? Então nós apelamos para o teu coração, para a sua fidelidade. Continue sendo fiel, dê ouvidos à palavra de Deus, no que se refere a dízimos e ofertas. Nós vamos orar agora, quero convidar você, nós vamos orar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, a unção, a presença poderosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a igreja de Jesus, por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei do céu. Que treme a terra contra o santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, grande Rei do céu. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com a sua justiça. És como o sol, tua face brilha.
eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.